Alô, você a paz do Senhor Jesus Cristo, queridos companheiros, companheiras de todos os dias, Cléber Soares, com mais um vídeo novo aqui no nosso canal. Nós queremos te dizer, não deixe de compartilhar os vídeos, temos vídeos todos os dias, tá, querido? E outra coisa também, somos assembleianos e às vezes você quer, mas vem cá, somos assembleianos para a glória de Deus Pai, e eu quero falar com você hoje, continuar falando a respeito de Atos Apóstolos, querido, que vem nos trazendo uma preocupação, sinceramente, muito, mas muito grande. Te confesso, queridos, que eu estou muito preocupado com o crescimento, né, do que aconteceu no cristianismo da época dos apóstolos e agora o que está acontecendo comigo. Não sei se está acontecendo com você, mas eu tenho observado, queridos, que o nosso crescimento do cristianismo, a linha evangélica, pelo menos chamados protestantes, eu tenho observado que a gente deu uma caída muito grande. E confesso também que de uns tempos para cá, eles caíram mais ainda depois da pandemia, não sei, mas tudo parece também que é uma desculpa, não é? Tudo parece que é uma desculpa. Querido, a nossa intenção hoje aqui é esforçar para incentivar você a sair dentro das quatro paredes. O que é isso? Sair de dentro das quatro paredes e ir para a rua. Ir para as ruas. Querido, nós estamos muito preocupados, às vezes, estar dentro das congregações, dos grandes templos, bendito seja Deus. Amém. Sabe? Os nossos sacerdotes, que são os nossos líderes espirituais, querido, eles têm um compromisso muito grande em estar nos templos ministrando a palavra, ensinando a palavra, principalmente para os novos convertidos. E eu quero convidar você aqui nesta tarde, querido, através do livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos num segmento de Atos dos Apóstolos. Nós estávamos, meu querido, escute isso, nós estávamos antes só com áudios, né? E agora nós estamos aí com vídeos novos, iniciamos essa semana. Pedimos você dar um like, você compartilhe aí com os seus irmãos também. Nós somos aí assembleianos, tá, irmãos? Graças a Deus, e somos aqui da região de Minas Gerais, estamos na cidade de Contagem, ok? Querido, permita-me dizer uma coisa aqui. Nós precisamos de estar nas ruas. Agora, é fácil, Cléber, você Cléber, mas como estar nas ruas? Querido, a única maneira de nós dar uma renovada nesse crescimento da igreja é nós trazer novos crentes. Nós temos que buscar nas ruas. O que eu observo hoje, se você me permite? Se você me permite. Nós temos hoje, querido, batizados a maioria. Me dói, querido. Isso me dói muito. Mas me dói muito. Mas me dói demais. Filhos de crentes. Infelizmente, batizando filhos de crente, filhos de crentes levantando suas mãos, é claro, aceitando a Jesus, confessando a sua fé. É lógico, precisa, não é? Então, queridos, isso, na verdade, é um desafio missionário que eu quero transmitir para você hoje. Meus queridos companheiros da palavra de Deus, não importa a sua religião, se o seu alvo, querido, é mandar para cima almas, se o seu alvo é fazer com que essas almas se salvem, esforça-te comigo nesta tarde, em nome de Jesus. Vamos esforçar em tirar alguém lá de fora, trazer para os templos,
Porque os nossos sacerdotes, eles estão preparados, foram chamados por Cristo, aleluia, para fazer esta obra. Às vezes, querido, eu me sinto uma dor muito grande, porque eu precisava fazer um pouco mais. Ser chamado, querido, a ser missionário é um dom que tem poucos, são poucos que têm isso, querido. Permita-me dizer. Você vira para mim, mas Clébio, aonde tu quer chegar? Onde eu quero chegar, amados? É que nós temos enfrentado situações difíceis nas ruas. Nós não estamos, querido, em uma calamidade. Nós temos a liberdade hoje ainda, de pregar o Evangelho em qualquer lugar nesse país. Te confesso que às vezes nós precisamos de pedir permissão para entrar em alguns lugares. Sim, algumas comunidades que nós respeitamos, mas é tão maravilhoso, querido, quando aquele homem está com aquele rifle na mão e ele pega o rifle, passa para o lado e fala, fica à vontade. Aí eles olham para você e sentem no coração deles que você está falando uma verdade. Querido, temos algumas restrições, sim. Mas nós temos uma liberdade, querido, incrível para pregar o Evangelho. Portanto, nesta tarde, eu quero te convidar, aproveite essa oportunidade. Vai chegar um momento que não vai ser mais possível, seremos impedidos de sair pelas ruas, mas agora é o momento. Ah, Clébio, mas eu vou sair por aí, alguém vai me parar, alguém pode querer me matar. Querido, é possível, mas isso ainda não está acontecendo. Dizer a você que a gente é expulso de alguns lugares, sim, é verdade. E o que acontece? Se você está num determinado lugar e você tiver dificuldade, parte para outro. Então o círculo não está todo fechado, está fácil para evangelizar. Louvado seja o nome do Senhor. Tem países aí que nós temos missionários, queridos, que estão sofrendo, estão até morrendo. Tem países aí, sabe? Mas o nosso Brasil não, querido. O nosso Brasil está uma bênção. Querido, Atos dos Apóstolos, eu quero estar lendo com você do capítulo 16. Nós estamos falando, você sabe que é do capítulo 16, nós estamos falando aí, querido, nesses dias, e vamos continuar falando aí nesses dias a respeito do que aconteceu com os apóstolos. Escute isso, o que aconteceu com os apóstolos. Agora, querido, nós estamos ainda, sinceramente, nós estamos, querido, muito bem, sabia? Nós estamos muito bem, nós temos que estar felizes, porque nós estamos com uma liberdade incrível de fazer a obra de Deus. Às vezes, irmãos, o que está acontecendo conosco? Nós estamos, querido, deixando passar a oportunidade. Oportunidade essa, meus irmãos, que pode acontecer em qualquer momento de ter que parar. A qualquer momento, querido, pode acontecer que vamos ter que parar de anunciar esse Evangelho. Mas agora, queridos, ainda é tempo. Ainda é tempo de anunciar o Evangelho. Se nós for observar, queridos, o que aconteceu nos dias do apóstolo Paulo, no dia do apóstolo Pedro e os demais apóstolos, queridos, escute isso. Como esses homens sofreram, amado, como esses homens sofreram. Sim, sofreram. Passaram por situações difíceis, mas não deixaram de pregar o Evangelho. Eu quero ler com você hoje, querido. Eu quero trocar umas ideias com você. Porque isso aqui é em Bíblia sem rodeios. Aqui, querido, a gente não tem que ficar muito passando a mão na cabeça de ninguém, porque ninguém passou a mão na cabeça dos apóstolos, meus queridos. Escute isso. Eles foram guiados pelo Espírito Santo.
E eles enfrentaram situações difíceis, mas venceram. Pagaram um preço muito alto, escute isso. Pagaram sim um preço muito alto, mas eles não arredaram o pé. E eu quero convocar você neste dia, em nome de Jesus Cristo, nesse dia 4 de outubro, que você venha pensar nisso. Queridos, nesse 4/9, o qual nós estamos agora, é momento de começarmos a fazer algo em prol da obra de Deus. Eu quero dizer a você, queridos, que o apóstolo Paulo, agora junto com Silas, ele sai agora, queridos, para fazer esta obra missionária. O apóstolo Paulo estava com Barnabé, mas por algum motivo eles tiveram que se separar. Porque porque Barnabé, queridos, o desejo de Barnabé, nessa jornada, ele desejava levar pelo menos mais um companheiro. E esse companheiro que ele queria levar, chamava-se João Marcos, um fiel companheiro realmente, cooperador. Mas esse cooperador, por algum motivo, irmão, na primeira viagem missionária, ele teve que deixar Barnabé e Paulo e voltou para Jerusalém. E com isso, Paulo ficou um pouco chateado. E nós, querido, eu não discordo, porque nós precisamos ser sinceros. As coisas de Deus, querido, nesta área missionária, ela tem que ir para frente e nunca voltar para trás. Foi o que João Marcos, aparentemente, foi o que deu para entender. Mas ele colocou, fez as colocações dele para Barnabé e Paulo. Se eles aceitaram, há uma maneira que ele voltou para Jerusalém. E agora que ele discute, quando ele sai de uma cidade, que eles estavam indo para uma outra cidade pregar o evangelho, eles querem levar um companheiro. Barnabé fala assim: olha, vamos levar João Marcos. Ele disse assim, Paulo diz assim: bom, nós já temos Silas aqui. Vamos levar uma outra pessoa então, ou então vamos tornar nós 3. Eu imagino que seja isso. Não, vamos levar João Marcos, vamos levar Silas. Resultado de tudo isso, isso pode acontecer. Eu me recordo, querido, eu tenho amigos aí, companheiros, né? E a gente tem alguns pontos de missões aqui na nossa cidade. E esse companheiro, ele chegou para mim um dia da semana e disse: olha, vamos fazer algumas mudanças para a gente se desenvolver mais, crescer mais, precisamos ganhar mais pessoas, correr atrás. Querido, que coisa mais linda, né? Que coisa mais linda. E eu disse para ele: querido, nós temos esse ponto aqui, onde temos todas as estratégias, todos os pontos aqui formados. Vamos pensar como é que nós vamos fazer. Mas a ideia é essa mesmo. A ideia de ganhadores de almas é ter coisas novas para apresentar. Coisas novas que venham crescer o reino de Deus. Escute. E precisa disso. Agora, permita-me dizer uma coisa, amados. Permita-me dizer uma coisa. Quando esses apóstolos saem, queridos, para pregar o evangelho, eles têm um grande problema. Sabe? Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Paulo e Silas saem para pregar o evangelho.
E eles se encontram um problema terrível. Agora, mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Esse desejo de sair por aí pregando o evangelho pelas ruas. Se você tem um cantinho de oração, prepare-te. Porque o que eu vou passar para você aqui hoje, você vai ver que isso se faz necessário. Capítulo de número 16, eu quero começar com você falando alguma coisa, a partir do versículo de número 16 também, até o versículo 40, por aí, a gente vai trocando ideias sobre esse assunto missionário que eu quero, juntamente com você, trocar ideias. Porque a nossa função aqui, querido, não é ser melhor do que ninguém. Pelo contrário, nós somos o menor de todos. Somos o menor de todos. Para a gente conseguir, ou tentar conseguir alguma coisa. Capítulo número 16, querido. Nós estamos observando aqui uma coisa muito interessante. Paulo, ele pensa, nós precisamos se desenvolver um pouco mais. Precisamos desenvolver um pouco mais. Paulo agora, ele encontra Timóteo, querido. Um abençoado, filho de um grego, sabe? E não era da linhagem judaica. Mas o apóstolo Paulo interessou por ele, por quê? Porque o apóstolo Paulo, querido, ele disse, irmãos, escute uma coisa, como que é importante estar na presença de Deus, como o Espírito, querido, eu costumo dizer aqui, o assembleiano, ele fala muito do Espírito Santo, e sem o Espírito Santo, realmente, nós não somos ninguém. Nas nossas reflexões diárias, querido, nossos áudios, eu costumo dizer, querido, se você não buscar esse Espírito Santo, esquece. Esquece. Tu vai começar a bater a cabeça para lá, bater para cá, e vai falar coisas que você vai acabar entrando no pecado também. Esse Espírito Santo é que nos conduz. E é isso que nós vamos ver aqui agora. Nós vamos falar algumas coisas aqui a respeito desta viagem do apóstolo Paulo. Ele estava juntamente com Silas e resolve levar Timóteo com ele. E agora quem era Timóteo? Timóteo era um coitado lá que não era da linhagem grega, não é? Por causa do pai dele, apesar que a mãe dele era judia, mas ele tinha essa linhagem. Então foi muito fácil levar esse homem, não foi difícil. Irmãos, para quem está cheio do Espírito Santo, não foi difícil. Paulo, cheio do Espírito Santo, convence Timóteo, sabe, a ser circuncidado. Mas por que circuncidar Timóteo? É porque aonde eles iam pregar o Evangelho era uma região de judeus também. E para falar com os judeus, uma das primeiras coisas que eles iam perguntar, mas como esse moço aqui não é judeu? Então ele não é circuncidado? E nós já vimos falado antes, queridos, que a circuncisão não é que Paulo e Barnabé abriram mão. Quer dizer, não é que os apóstolos, né, reunidos abriram mão. Eles falaram assim, vamos deixar. Eles podem circuncidar ou não, fiquem à vontade. Por quê? Porque a circuncisão só não leva a Deus. Mas eles podem sim, podem ficar sem circuncisão, desde que tomem outras atitudes, né? Claro, e eles passaram lá e nós já falamos isso aqui. Queridos, então o que acontece? Leva Timóteo circuncidado. Paulo circuncidou Timóteo e leva Timóteo juntamente com eles, para que pudesse. Então agora 3 ali, Paulo, Timóteo e Silas para pregar o Evangelho. Agora, amados, vem comigo juntos. E vamos passar junto, falando um pouquinho a respeito das Escrituras. Timóteo, então, originalmente circuncidado, ele foi circuncidado por Paulo. Olha só, em
em respeito aos judeus da época, para facilitar, olha só, para facilitar o ministério do Evangelho entre eles. Olha só, para melhorar o diálogo, para não ter confusão. Então, querido, nessa área nós precisamos, querido, sinceramente. Irmão, deixa eu falar uma coisa com você aqui. Permita-me dizer em nome de Jesus. Você é um ganhador de alma. Mas deixa eu falar, quando você vai para um bairro, você vai fazer missões em um bairro, estou falando de um bairro. Você já pesquisou como é aquele bairro, a situação dos moradores, como que é mais a caída, se é mais para o cristianismo, ou se é mais para o paganismo, o ateu, né? Isso faz parte de nós que estamos aí em busca das almas. Se você vai para uma cidade, não é difícil você pesquisar a respeito daquela cidade. É uma cidade de fácil para pregar o Evangelho? Como que é essa cidade? É uma cidade voltada para outros deuses? Onde cultua outros deuses? Como que é isso? Isso é muito bom, irmão. Fazer essas pesquisas facilita para nós o que aconteceu aqui. Essa lição nós estamos aprendendo com o apóstolo Paulo. Nós vamos levar Timóteo circuncidado já na linhagem da circuncisão, para ficar fácil para ele expressar. Quando ele for abordado por alguém, vai ficar fácil para ele expressar. Você está me entendendo? Vai ficar fácil para ele expressar, porque já foi circuncidado. Inclusive vai ter que ficar mais fácil, porque eles vão falar, mas você não dá nada, você é gentil e você foi circuncidado? E ele poderia falar, não, porque só a circuncisão não salva ninguém. Ela pode fazer até parte para os judeus, mas a circuncisão só não salva, ou leva para o inferno, que seja, não. Então, é uma maneira ali, irmãos, de manejar as coisas, de controlar as coisas, você está me entendendo? Para a mensagem do Evangelho ficar mais fácil para ser propagada naquele lugar. Então, se continuou Timóteo, e que era a sua herança, a Assembleia Judaica, como estratégia missionária para remover os obstáculos da evangelização. Obstáculos da evangelização, querido. Como tem obstáculos, sabia? Como tem obstáculos. Querido, eu costumo dizer que é a área mais importante do tempo hoje. É a área missionária. Eu costumo dizer, querido, que apesar de nós termos os nossos departamentos de jovens, adolescentes, crianças, não é? Nós temos o ciclo de oração, departamento de homens, temos muitas coisas, irmãos, muitas coisas. Mas o departamento de missões, esse precisa de ser respeitado. Esse merece o nosso respeito, aleluia. Bendito seja Deus. Eu falo com muito temor. Agora, irmãos, ele sai, depois que circuncisa Timóteo, ele sai por aí, para fazer esse trabalho. Silas está com eles. Silas está junto com eles para ajudar nesse grande trabalho. Paulo e Silas então saíram, irmãos. Deixa eu continuar aqui, queridos. Paulo, a princípio, queridos, aplicou para tornar-se como judeu, né, os judeus, o qual eles iam ter que evangelizar também, esses judeus. E, ao contrário, querido, de Tito, que trabalhava principalmente com os gentios, Timóteo tinha uma mãe judia. Tinha uma mãe judia. E foi levado a trabalhar no círculo judaico, tornando a circuncisão uma questão
de estratégia prática, não teológica, mas para facilitar a mensagem do Evangelho. Agora, queridos, nós sabemos que essas situações elas vão acontecendo, queridos. E quando eles estão pregando o Evangelho ali, Paulo e Silas, eles encontram uma jovem escrava. Mas escrava, né? Como assim? Escrava, querido. Possuída por um espírito de adivinhação. Possuída por um espírito de adivinhação. Agora escuta isso, queridos. E ela começa a seguir esses homens de Deus. Ela começa a seguir esses homens de Deus, querido. E ela começa também a anunciar que esses homens eram realmente servos de Deus. E anunciando o caminho da salvação. Essa jovem cheia do espírito imundo. Cheia de demônios. Amados, permita-me dizer com você agora. Meu Deus. Dá para entender? Será que nós estamos prontos para pregar o Evangelho nas ruas? Porque dentro dos tempos é possível nós ter pessoas ali para nos ajudar. Mas e lá na rua? Pense, prepare-te e vem comigo. Essa jovem que trazia, irmãos, trazia aos seus senhores, através de adivinhações, um testemunho demoníaco do trabalho de Deus, do trabalho de Deus, que por muitos dias gritou sobre a verdade da mensagem de Paulo e Silas. Muitos dias ela chegou e se juntou a eles. Mas Paulo ficou incomodado. O Espírito com o Espírito. E ele disse, sai em nome de Jesus. Não tem outro nome para isso, querido. Não tem. Agora, querido, ele é expulso. E depois que essa mulher perde, esse demônio sai, ela tinha senhores, patrões, que pagavam ela para ela fazer os seus trabalhos de macumbaria. Trabalho, queridos, demoníacos, de sorte, como dizem, né? Alguma coisa parecida. E essa moça, queridos, ela, depois que ela se torna uma nova criatura, os seus senhores agora reagem com muita raiva. E a mulher agora demonstra de quem foi preparada para o Senhor. Essa mulher agora, ela muda, irmãos. Agora, essa mulher agora não é mais aquela, agora ela muda, agora é uma mulher diferente. Escute isso. E ela agora estava buscando a verdade de Deus, andando, falando a verdade do poder do nome de Jesus. Ela não está falando outros nomes, igual algumas pessoas falam por aí, e até buscam, mas ela não está falando agora no nome de Jesus. É importante notar, irmãos, que embora a jovem, por muitas vezes tentou anunciar a verdade de Paulo e Silas, Paulo e Silas foi somente quando Paulo, usando a autoridade do nome de Jesus, expulsou a mulher e a sua adivinhação, que os senhores da jovem reagiram com fúria. Então Paulo e Silas foram levados para a cadeia. Prenderam. Porque aqueles senhores eram muito ricos, eles eram poderosos. Agora, queridos,
nós continuando, irmãos, aqui, nós observando o que aconteceu com essa dupla agora presa. Paulo e Silas que encontrou essa jovem possuída, irmãos, que expulsa esse espírito dela e que acaba os lucros daqueles senhores. Então, Paulo ficou perturbado, irmão, com esse acontecimento. E Paulo sabia que o reconhecimento viria, na verdade, não de uma entidade demoníaca, mas viria da parte de Deus. Então, amados, Paulo, agindo com autoridade, conferido pelo Espírito Santo, repreendeu o espírito demoníaco. E o espírito então saiu em nome de Jesus. Agora, queridos, você acompanha comigo porque as autoridades tinha que prender aqueles homens. Mas foi por causa, querido, escute, foi por causa que aqueles homens, aqueles senhores eram poderosos. E aonde o dinheiro fala mais alto, às vezes muitas pessoas que gostam da sinceridade pagam um preço muito alto. Foram levados à prisão, queridos. E eles foram maltratados, foram açoitados e presos justamente em Filipe, após expulsar aquele espírito de adivinhação daquela moça. Querido, isso serve para um produto de intervenção sobrenatural de Deus. Querido, isso serve, esses acontecimentos foi, irmãos, para uma coisa sobrenatural. Deus fez uma coisa. O que Deus não faz por nós, querido? O que Deus não faz por nós? Ele faz tudo. Agora acompanha comigo o que aconteceu, querido. Agora Pedro está na prisão. Aquela moça agora está livre. Ela está livre porque agora ela é uma mulher de Deus. E agora, irmãos, Paulo e Silas oram e cantam louvores, desencadeando um terremoto que liberta a todos e leva a conversão do carcereiro e a sua família. Escute isso. Olha só. A multidão influencia. Irmãos, o que fez Paulo e Silas ser presos foi por causa que, além daqueles homens ser muito ricos, né, e dava para, né, aqueles homens que dava muito dinheiro para aqueles homens. E agora a multidão, irmão, é engraçado como o jogo é uma coisa diabólica mesmo. É como pessoas, irmãos, infelizmente, um dia nós vamos falar sobre isso aqui. O que essas casas de jogo estão fazendo com a humanidade? Principalmente com os brasileiros, né? Brasileiros que às vezes se envolvem nisso aí e acaba perdendo tudo. Mas apesar dessa prisão, irmão, os açoites nos apóstolos, esses versículos marcam o início do prisionamento de Paulo e Silas, que foi um evento crucial para a conversão do carcereiro e sua família, demonstrando que os seguidores de Cristo não estavam isentos de sofrimento e perseguição, sendo um lembrete que o próprio Jesus havia dito sobre a aflição deste mundo. Vem cá, o próprio Jesus falou com eles sobre as aflições desse mundo. O próprio Jesus falou comigo e falou com você também a respeito das aflições desse mundo. Então, nesse mundo nós teremos aflições. Mas nós estamos neste mundo, nós vamos parar de anunciar o Evangelho por causa das aflições? Não, de jeito nunca, jamais. Nós vamos continuar anunciando o Evangelho.
Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, os apóstolos foram injustiçados, acusados e punidos. O que ressalta uma posição de que o Evangelho enfrentava por parte daqueles que não o aceitavam. Sofre, irmão. Se você quer ser um missionário, prepare. Porque o Evangelho é sofredor. Lembre-se de Jesus. Lembre-se de Jesus. Como ele sofreu. A prisão e o sofrimento que poderiam ter sido uma maldição serviram para preparar o cenário para um grande milagre. A prisão, os açoites, a maldade do carcereiro e daqueles que o prenderam, dos soldados, queridos, estava preparando o cenário para um grande milagre. Escute isso. Escute isso. Porque foi através disso, queridos, irmãos, Pedro, Paulo, Silas, eles estavam presos. Não era para estar desesperados. Eles fizeram o contrário. Eles nos trazem uma lição neste dia, querido. Nos traz uma lição. Quanto esse cenário de um grande milagre, quando através da fé e da oração de Paulo e Silas, Deus interveio, salvou a família e também o carcereiro. Escute, apesar dessa perseguição, irmão, perseguições, estabelecendo, irmão, a primeira igreja da Europa. Veja bem, lembra que nós falamos a respeito daquela irmã que aceitou a palavra, aquela vendedora de púrpura, lá em Filipos, com a conversão de Lídia, aquela mulher. Um carcereiro e sua família agora aceita também a palavra de Deus. Este período, querido, abrange a segunda e a terceira viagem missionária de Paulo, onde ele viajou por diversas regiões da Ásia Menor e da Europa também. Narra um momento em que uma multidão revoltada, uma multidão estava revoltada contra o Evangelho. E citando os magistrados que ordenassem a prisão de Paulo e de Silas e que os açoitassem, marcando o início de uma perseguição, sofrimento para os apóstolos. O ato de açoitá-los e prendê-los é descrito como um evento violento e severo, simbolizando a oposição que o Evangelho enfrentava, mas que se torna um prelúdio de um poderoso testemunho de fé e conversão. Esses açoites que nós estamos falando aqui, queridos, essa prisão era uma prisão interna, era mais segura e mais rigorosa, por isso que colocaram Paulo lá e Silas, foram colocados lá, seus pés foram presos em um tronco que de uma forma de tortura, de imobilização, não poderia mexer. Ao ouvir a palavra de Deus, queridos, essa palavra que agora ela vem espalhando pela Europa, pela Ásia, por todos aqueles lugares. Relata essa prisão de Paulo e de Silas, daquele espírito de adivinhação daquela mulher. Deus não queria apenas prender Paulo e Silas, mas usou a situação para alcançar o carcereiro e sua família com o Evangelho, conforme o plano de Deus para a salvação deles. Deus tem um projeto de salvação. A única maneira de Deus colocar esse projeto de salvação para funcionar é se eu e você se dispor.
como um instrumento. Foi para isso que Ele nos preparou, querido. Foi para isso que Ele nos preparou. Ele continua dizendo, irmão, que durante essa oração e um louvor noturno, eles estavam presos e carcerados, amarrados ali naqueles troncos, naquela prisão ali violenta, aquele sofrimento. E eles estavam cantando e orando. Oh, glória! Eles estavam cantando e orando. Isso não te renova, querido. Isso não traz para você um ânimo. Não melhora a situação. Não é de desespero. O que eu aprendo aqui, nesta tarde, é que é necessário ter tranquilidade. Cantavam louvores e oravam na parte da noite. Ao invés de dormir, estavam orando e cantando louvor. E quando de repente ocorre o sobrenatural de Deus, ocorre o sobrenatural de Deus. Um violento terremoto que abala a prisão, abre todas as portas e solta as correntes de todos os presos. E querido, escute isso. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. O Senhor Jesus veio para buscar e salvar os que haviam perdidos. A intenção dele ali com esse terremoto era salvar todos aqueles que estavam presos, mais a família do carcereiro e também o carcereiro. Escute. Deus é assim que Ele age, querido. Esse terremoto, essa intervenção divina que liberta os missionários se torna uma oportunidade para a conversão do carcereiro e sua família, demonstrando o poder de Deus para libertar da prisão e da opressão. Era para isso. Ao ver o que aconteceu, o carcereiro, temendo a morte devido aos costumes de ser punido sem preso, sem um preso, e você punido, você morto, sem um preso, fugisse, pensa em matar. Ele disse, as portas estão abertas, mas os presos estão aí, eu e os presos não fugiram. Mas vocês vão me matar, porque as cadeias estão abertas. As portas estão abertas. E nesse momento, mano, o que o carcereiro, ao acordar e ver as portas da prisão abertas, após os terremotos milagrosos, tenta suicidar-se. E por medo de que os prisioneiros tentam fugir, ele seja punido severamente, como ordenava a lei romana. Paulo, ouvindo a tentativa, grita para ele, não se faz mal isso, anunciou, não faz isso, que todos os prisioneiros e nós estamos aqui. E então o carcereiro, cheio do tremor, se prostrou-se diante dele. A compaixão de Paulo ao salvar o carcereiro da morte e o cuidado do carcereiro mostrou para com os apóstolos, que são exemplo de transformação. Deus transforma. Paulo grita para o carcereiro que está prestes a se suicidar, que todos aqui estão salvando a sua vida e o impedem de tornar a decisão desesperada por não ter perdido nenhum. Agora escute, o momento crucial que ilustra essa proteção divina. Agora, meus queridos, após esse grande terremoto que abriu as portas, fez questionar o que deveria fazer para alcançar a salvação. Eles vendo aquilo ali e vendo, queridos, eu começo a imaginar agora os apóstolos ali, falando de Jesus para toda aquela multidão que estava de preso, né? O carcereiro diz assim, e começou a questionar, o que deveria fazer para alcançar a salvação? Levando a instrução de Paulo e Silas para que creiam no Senhor Jesus Cristo e seja salvo.
justamente com as suas casas. Essa era a intenção de todos, ser salvo também a sua casa. Meus irmãos, vejam por que ele falou aqui. Salvando os carcereiros, salvando o carcereiro, salvando mais os presos. Ele falou, é importante que a sua casa também seja salva. O que eu aprendo aqui é que você não pode salvar o seu filho, você não pode salvar sua mãe, você não pode salvar seu irmão, muito menos seu pai, seus avós não podem. Ele disse aqui, cada um precisa de aceitar a palavra para que todos sejam salvos. A salvação não depende de ações, mas da fé de Jesus Cristo, e é esta fé que leva à redenção. A salvação exige a fé pessoal em Jesus Cristo. Cada membro da família precisa fazer a sua própria escolha de acreditar para ser salvo. Nós estamos no versículo de número 33. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Foi o que eles falaram com ele. O batismo, aí foram batizados. O batismo é apresentado como um ato de obediência. Crê no Senhor Jesus. Irmãos, veja bem, vamos voltar. Crê no Senhor Jesus. Quem crer e for batizado, escute. Então, primeiro você precisa de crer. Você precisa de crer. Para depois ser batizado, você realmente precisa de ter consciência de que esse seu desejo é um interesse seu mesmo, de todo o seu coração. Então, eles creram. E um ato de obediência e um símbolo público na transformação da nova vida em Cristo Jesus. Morre-se o velho homem e nasce uma nova criatura. Escute isso. Muda agora. E é o que aconteceu com eles. A libertação formal e a saída da cidade. Os magistrados foram à prisão e libertaram o Paulo. Irmãos, agora eles estão sabendo. Os magistrados foram à prisão, libertaram Paulo e Silas e pediram que saísse da cidade. Escute só. Os líderes ali, irmãos, quando viu que aquilo aconteceu, eles falaram, olha, vocês vão sair daqui como testemunho de fé e justiça. Os magistrados foram à prisão, libertaram Paulo e Silas e pediram que eles saíssem da cidade. Porque eles não saíram dali não, irmãos. Porque se eles saíssem, poderia alguma coisa acontecer com o carcereiro. Mas eles ficaram ali. E após essa libertação, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram antes de partirem. Você está entendendo? Querido, o missionário não pode parar, só pode parar depois da morte, querido. Isso aí não tem como. Portanto, esses versículos, bom, e as conclusões dessa narrativa da libertação física e espiritual, demonstrando a ação de Deus em meio à adversidade e o poder transformador do Evangelho. Paulo usa seu estado de cidadão romano para denunciar o tratamento ilegal e vergonhoso que eles receberam. Continue comigo aqui. Esses versículos ainda ressaltam esse poder e autoridade que é a cidadania de Paulo, essa cidadania romana, conferiu mesmo para ser um prisioneiro. Eles não podiam fazer aquilo com ele sem antes, irmãos, passar sem conversar com ele, para entender o que estava acontecendo, só porque a moça estava fazendo aquela coisa errada lá, e expulsaram aquele demônio dela, agora vai ser preso por causa daqueles ricaços lá que estavam ganhando dinheiro através daquela moça. Por ser cidadão romano, Paulo e Silas tinham direito que foram violados, o que poderia causar problema sério para a cidade. Pedido para que saísse, para evitar futuras complicações. As autoridades pediram que os missionários deixassem a cidade, e eles foram mesmo, irmão. Após serem libertados, encorajarem os irmãos na casa de Lídia, Paulo e Silas partiram daquela cidade. O que nós estamos aprendendo aqui, querido? Nós estamos aprendendo aqui é que nós precisamos ser sinceros, primeiramente com Deus. Deus precisa de ter certeza que nós estamos falando a verdade.
Porque se Paulo e Silas, querido, se eles estivessem ali brincando de ser missionário, eles não iam ser vitoriosos, não iam. E o que eu acho mais lindo de tudo isso, que eles voltam lá na casa de Lídia, aquela mulher que tinha aceitado a palavra, aquela mulher, querido, vendedora de púrpura, aquela mulher agora, eles estão ali reunidos na casa dela. Como é importante essa união entre esses irmãos. Queridos, o que nós aprendemos aqui é que nós precisamos continuar firme levando a palavra de Deus. Teremos problemas, sim. Teremos obstáculos, sim. Isso nunca deixou de ter, não dos tempos de Jesus. Não é agora que vai deixar de ter. Agora, nós temos sim aflições, mas ainda não estamos sendo impedidos de pregar o Evangelho. O Evangelho está sendo pregado em todos os lugares, querido, do Brasil. Se você tem liberdade para estar ministrando a palavra de Deus, nos hospitais, nos abrigos, nos asilos dos idosos, querido, lá nos ministérios das esplanadas, nos palácios dos governos, todos os lugares. E sem dizer que nas vilas, nas bielas, né, como diz a palavra de Deus. Querido, o que nós estamos esperando? Mas anuncie o Evangelho ainda hoje. Que Deus te abençoe. E olhe, se você gostou desta mensagem, alegre o coração de alguém. Passe para outras pessoas também, que provavelmente, se não é um missionário, Deus vai tocar nele para que seja o criador de almas. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. E a paz do Senhor Jesus Cristo.